A Jussara acabou colocando lá a informação que, às vezes, o parceiro cobra coisas que ele cria a perspectiva sobre aquilo e sobre o outro e acaba se frustrando. E quando o outro não faz o que quer. Vamos dizer assim, que a visão, olha, é importante a gente entender essa situação, essa visão e o conceito. Porque, na verdade, você não pode criar uma expectativa sobre uma ação que o outro vai desenvolver. Você tem que criar algo dentro de você. Lembra da situação que nós temos colocado, que tem que sair de dentro para fora, tem que ser externalizado. Externalizado. Não tem como ser uma coisa interna. Eu brinquei, vou saindo um pouco da pergunta, mas já volto nela também, Jussara. Eu brinquei numa situação no meus stories, coloquei lá uma frase, o qual é uma coisa que muitos podem já ter ouvido, que é a pessoa falar para você: pô, Jeff, eu não te entendo, você não me escuta. E coloquei lá, acho erro, né? E foi engraçado que algumas pessoas estavam tentando achar erro de gramática. E o erro ali tá no ponto de quando a cobrança. Eu não te entendo, porque você não me escuta. Mas para você entender alguém, você tem que escutar. Então, a sua própria mente, saindo fora da realidade dela, você, num princípio de estar consciente, e não só no poder da sua mente, você entrou numa consciência de instantânea ali, e você falou uma realidade e nem percebeu. A partir do momento que eu cobrei, Jeff, eu não te entendo, você não me escuta, então tá errado. Porque para entender ali, que a escuta tem que ser eu. Entendendo o processo, escutando, para entender ao outro. Então é uma doação diferente. Então o pessoal acaba se perdendo. E a ideia, voltando na pergunta no ponto que a Jussara comentou, que o parceiro cria expectativa e cobra, a cobrança, ela não tem que existir. Porque como você vai cobrar algo que você criou uma expectativa? Porque se eu criei uma expectativa sobre algo que a minha esposa ia fazer, ou a pessoa criou sobre o que o marido ia fazer, como que ela chegou à conclusão para que aquela perspectiva teria que ser alcançada? Sobre a lente, que o Jeff acabou de falar ali atrás. Só que a lente que ela usou foi dela. Então, eu criei uma expectativa no outro, utilizando a lente que eu enxergo, só que se eu pegar a minha lente e colocar para o outro usar, ele não vai conseguir entender. Ele não vai conseguir enxergar. De repente, para ele, vai ficar tudo turvo. De repente, para ele, vai ficar completamente impossível enxergar. Ou então, ele enxergue, mas vai ter sombras. Então, eu não posso criar expectativas sobre algo que o outro vai fazer. Sobre o que eu vou fazer, eu posso criar expectativa. Porque eu estou usando as minhas lentes, tirando uma conclusão sobre aquilo que às vezes acontece de ser errada devido àquela situação da mente que nós estamos falando, que você tem uma vivência, raízes, princípios que vão sendo incutidos com você, e quando você toma uma conclusão ou tenta discernir sobre algo, você leva em conta somente a sua razão e conhecimento. E isso faz com que você se limite a ter o conhecimento real e de fato. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. E já voltando na ideia do outro, piorou. Porque como que eu vou fazer com que o outro entenda que as minhas expectativas eram tais e que ele não vai chegar lá? Sendo que eu usei só a minha lente. Como que eu conseguiria ter algo realmente e colher frutos daquilo? A partir do momento que eu, de uma forma maluca, para a gente entender agora, conseguisse enxergar com os olhos dele, discernir com o pensamento dele, e em nenhum momento a minha forma de raciocinar e ideias entrasse no meio do caminho aqui. Aí a minha expectativa seria alcançada com êxito. Se isso não acontece, se eu não consigo entrar na mente da pessoa e fazer
um ponto de igual aquele filme de escutar as mulheres? Não tem como, não existe uma possibilidade disso ocorrer com exatidão. Então, criar expectativas, que o mundo diz, é criar uma frustração futura para você mesmo. E dependendo do caso, ela fica gigantesca. Então, muito cuidado, que criar expectativas é um tiro no pé, como a turma dizia.